Estamos de volta para mais uma live com aprovados. Estamos de volta e hoje nós vamos entrevistar aqui Pedro Balieiro, cara que foi jogador profissional, largou o futebol, se formou em Direito e passou no melhor concurso do Brasil. Então você que for chegando por aqui, já vai metendo a mão no botão do coração e chamando mais pessoas para poder participar. Que maravilha! Vamos ver quem são as pessoas que vão chegando aqui. Pedro Balieiro já tá na área aí. Maravilha, meu irmão. Legal, já vou chamar você, Pedro. Olha só. Vocês que forem entrando aí, ó, eu quero a mão no botão do coração sem parar. E eu quero vocês chamando o maior número de pessoas que você já chamou para assistir uma live, tá? Eu quero você chamando o maior número de pessoas que você já chamou para assistir uma live. Ó, mete a mão no botão aí e chama o maior número de pessoas. Eu já vou chamar aqui, ó, você chama aí também. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Legal. Aqui, ó, vou chamar todo mundo. Tô chamando todo mundo aqui para assistir a live. Todo mundo, sem dó. Quem apareceu aqui, tô chamando. Opa, pera aí. Sacanagem. Tava enviando ali, mas não foi. Vai chamando aí todo mundo. Essa live de hoje aqui vai pegar fogo. Ó, pronto. Já chamei aqui pelo menos umas 10 a 15 pessoas que merecem participar juntamente com você dessa live que será fantástica. Vou repetir para quem chegou agora. Eu vou entrevistar nesse momento. Fala, meu amigo Gerson. Eu vou chamar aqui para ser entrevistado nesse momento Pedro Balieiro. Chamaram até a bar de café. Ó, vou chamar o Pedro Balieiro, que hoje é titular de cartório no belíssimo estado do Ceará. Mas até 2 anos muitas pessoas não acreditavam que hoje ele poderia ser titular de cartório, ter passado no melhor concurso do Brasil. Sensacional, gente, é uma história muito bonita, sensacional, muito bacana. Bora Joab, bora Duda, bora Bruno, vamos todo mundo, moçada. Que história inspiradora, ó. Mesmo você que não faz concurso, permanece com a gente para você conhecer a história do Pedro. Mesmo você que não faz concurso, permanece com a gente para você escutar a história do Pedro, que eu tenho certeza que vai te emocionar. E é o seguinte, ó, vocês que estão comigo aí e que vão passar em 2020, vocês vão ficar durante toda essa live aí, ó. Vamos imaginar assim, ó, para cada coraçãozinho que você mandar, para cada coração que você mandar é uma aprovação que você vai ter. Então eu quero todo mundo, durante toda a live, mandando coração e chamando pessoas para poder participar. Vamos lá, dei aí aquele 1 minuto, 2 minutos básico para a galera chegar, para a galera ser avisada. E nós vamos começar com tudo. Vamos para cima! Vamos para cima, moçada! Deixa eu ver se a galera aqui já foi avisada. Opa! Beleza, vamos avisando aí, vamos avisando, porque nesse momento eu já vou chamar o Pedro aqui para poder participar. Moçada, ó, presta atenção nos detalhes, que vão fazer diferença. Olha, o Osvani falou, um dia eu estarei na live contando a minha história. Que maravilha, Osvani! E eu quero que seja o mais rápido possível. Legal. Inclusive o Pedro, que eu vou entrevistar aqui, assim como o Osvani, ó, teve a oportunidade de fazer tanto máquina como fórmula, como segredos da prova oral, mas enfim, vamos deixar ele. Ok? Olha só, Marco Antônio, tem possibilidade de sair em São Paulo esse ano? Lógico, com certeza. Cara, deixa eu te falar um negócio pra vocês aqui. Segunda-feira eu vou lançar um combo de preparação para o concurso de cartório
que vai ser o melhor combo que já foi lançado nesse país para alguém se tornar tabelião. Cara, eu vou falar um negócio aqui, nós vamos chocar o Diário Oficial. Nós quem? Eu e os meus alunos que entrarem para dentro dessa preparação que eu vou lançar segunda-feira. Nós vamos confundir todo mundo que faz concurso nesse país, porque nós vamos levantar uma geração de aprovados em 2020, 2021, que o pessoal vai ficar chocado. Já falei, eu não vendo mais curso só para a primeira fase, só vendo para a primeira, segunda, prova oral, para a galera simplesmente arrepiar. Mas é só a segunda. Hoje nós vamos escutar a história aqui. Deixa eu chamar o Pedro. Olho no lance. Agora sim, Pedrão. Já deu tempo aí de algumas pessoas chegarem. Durante a entrevista, outras pessoas mais vão chegar. Aí. Deixa eu chamar o Pedro aqui. Pedro Balieiro tá aqui na área. Realmente, fazer eu apanhar. Hoje não, o Instagram que apanha de mim. Instagram que apanha. Fala, meu amigo Pedro Balieiro. Beleza? Como é que estão as coisas aí? Beleza, meu irmão. Tá um pouquinho baixo, não sei se é o volume. Dá uma olhadinha pra gente aí. Ah, tá falhando a internet aí. Dá uma olhada se tá no Wi-Fi ou se tá na 4G, Pedro. Porque de repente colocando na 4G fica mais rápido. O pessoal da nossa equipe aí faz contato com o Pedro. Ó. Estivemos escutando, Pedro, acho que passando para... Vou remover o Pedro aqui, vou chamá-lo de novo. Tá, tá, tá. Bora lá. Pedrão, se você estiver com a gente na live aí, inclusive, já convoca por aqui. Senhor Instagram, bora, Zuckerberg. Bota esse negócio para funcionar, Zuckerberg. Opa! Acho que eu chamei aí, Pedro. Agora foi? Foi. Fala de novo aí, Pedro. Beleza, tudo certo? Boa noite para todo mundo. Boa noite e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Paulo. Legal, agora ficou bom. Trocou a internet aí, foi, Pedro? Não sei o que houve que caiu. A internet aqui é até boa. Não sei o que houve mesmo, de fato, Paulo. Legal. Pedro, primeiro, seja bem-vindo, meu irmão. É sem dúvida um prazer receber você aqui, porque eu tenho muita conexão com os meus alunos, mas com você tem uma conexão especial porque nós fizemos o concurso do Ceará praticamente juntos. Nós nos encontramos na primeira fase, na segunda fase, na prova oral, também não no mesmo dia, mas você inclusive teve a oportunidade de fazer nosso curso para a prova oral. Você fez todos, né, Pedro? Mas você lembra, Pedro, ali daquele nervosismo da primeira fase, da segunda fase, da prova oral? Eu costumo dizer que, na verdade, Paulo, você não foi nem um professor ali, né, um mestre nessa caminhada aí, foi um companheiro de batalha, né, Paulo? Porque
A gente teve aí na primeira, na segunda, na terceira, inclusive na segunda fase, aquela situação de muito tempo dentro da sala de aula, né, esperando para que seja conferido todos os materiais. E a gente ali batendo papo, trocando ideia, inclusive leis, que até caiu depois na prova, que foi aquela lei da permuta que apareceu no final. A gente usou aquelas 4 horas de agonia e espera ao nosso favor, né, Paulo? Foi muito bacana mesmo essa caminhada aí. Exatamente. Ô Pedro, cara, esse negócio é muito louco, né? Hoje mesmo, às 18 horas no YouTube, eu vou gravar um vídeo falando as 5 coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje a estudar para concurso de cartório. E assim, e por que eu tenho certeza que eu conseguiria os resultados que eu tive em 1/3 do tempo? Por ver pessoas como você, por ver pessoas como vários nossos alunos que você sabe que estão com você aí no Ceará. Eu acho que alguns devem, inclusive, estar aqui na live. Sim. Alunos que assumiram em Rondônia, enfim, estão assumindo aí pelo Brasil afora. Porque o que acontece? Aquilo que você acabou aprendendo sobre prova oral, sobre prova subjetiva, sobre primeira fase, foi fruto de um sofrimento que eu tive durante mais ou menos uns 6 anos. E aí uma sacadinha, né, Pedro, ali na segunda fase. Enquanto todo mundo, você vai lembrar, estava reclamando das 4 horas, o que a gente estava fazendo, Pedro, antes de começar a segunda fase? A gente estava vendo as leis estaduais aí do estado do Ceará e realmente a última questão que separou muito a divisor de água das pessoas, né? Porque quem não sabia onde estava aquilo não ia achar, apesar da pergunta ter sido uma pergunta relativamente fácil, mas quem não tinha um conhecimento da legislação naquela hora estava perdido com aquela correria de fazer prova que sempre é em cima da hora para terminar, né, Paulo? Quem não sabia realmente perdeu um ponto precioso aí. Caraca. Ô Pedro, cara, vamos mergulhar um pouco na nossa história. Eu já posso adiantar para a galera aqui que o Pedro é nosso aluno modelo. Pedro, a gente tem que, inclusive, aí fazer um filme, tem que transformar essa história no filme, que é bem legal. Porque você faz com a gente a primeira fase, você faz nosso curso na segunda fase, da prova oral. Inclusive, na época não tinha essa possibilidade, mas na próxima segunda-feira eu vou abrir a possibilidade para a galera fazer fazer um combo. Porque talvez, Pedro, se eu não tivesse dado a oportunidade para você fazer esses cursos aos poucos e tivesse feito, na verdade, ao mesmo tempo, dando uma ênfase maior na primeira fase para a prova objetiva, para a segunda fase para dissertativo, mas fazendo ao mesmo tempo, talvez você tivesse passado, inclusive, numa melhor posição no estado do Ceará. Se você voltasse hoje no tempo, Pedro, indo assim de frente para trás, você acha que seria interessante já ter uma visão da segunda fase, já ter uma visão do que é prova oral? Eu acredito que sim, Paulo, sabia? Porque a gente fica ali na primeira fase e acha que vai esperar aquilo se resolver para começar uma segunda fase, ou sucessivamente uma terceira. Não dá para fazer isso, gente. A gente tem que já trabalhar as 3 coisas conjuntamente, né, concomitantemente. Porque o tempo é curto. O tempo ali naquela parte, terminou a primeira fase, saiu os aprovados, saiu os recursos. Para a segunda fase, já não dá tudo que você precisa ver, não dá tempo. Legal seria você dar uma ênfase mesmo na fase atual e já mastigar, né, Paulo, alguma coisa para as seguintes. Concordo plenamente, porque eu faria dessa maneira, né? Já teria feito algumas escrituras, algumas peças, Exato. algumas questões, entendeu? Algumas jurisprudências, algumas coisas assim que seriam bem legais. Quer ver, Pedro? Uma coisa simples, né, cara, que nós sabemos hoje. Você está estudando para a primeira fase, principalmente para a primeira, que você já está ali. Cara, qual a dificuldade? Se você, por exemplo, já aprendeu aqueles esquemas que eu passo ali no Fórmula da segunda fase, para quem não sabe o nosso curso, qual a dificuldade de você fazer, por exemplo, 2 peças por semana, gastar 1 horinha? Você reforça o estudo para a primeira fase e, cara, você chega tão mais leve na segunda fase, né, Pedro? Porque você passou na primeira, aí liga aquele alerta. Então, eu percebi que os nossos alunos estavam muito reagindo, Pedro, de uma fase para outra. Paulo, e agora? Qual que é o curso, Paulo? Tem para a segunda? Qual que é? Eu falei, não, peraí. Eu entendi em 2020 que eu falei, cara, eu tenho que testar essa galera para estar acima do nível dos outros, porque não é brincadeira. São juízes federais, promotores, procuradores, delegados. Mas, Pedro, depois que você já está aí onde você chegou, você percebe que não tem essa, porque o cara é juiz, porque o cara é promotor, porque o cara é delegado. Se você tiver uma boa preparação, dá para chegar em alto nível da mesma forma, não dá, Pedro? Não, com certeza, Paulo. Isso daí não, isso é lenda, isso aí não existe, não. Você se preparou,
você estudou, você vai chegar, não tem jeito. Foi o que você disse, você se preparando para as fases seguintes, Paulo, é uma coisa que foi o que você falou, voltando no tempo, eu já teria feito, sabe? Porque você lê doutrina, lê jurisprudência, lê súmula e fazer peça, junto tudo num 3 meses, 4 meses, 2 meses, dependendo das vezes as provas são muito perto, é muito difícil, entendeu? Consegue, mas não é a preparação ideal. E aí você tem o Paulo Machado, que já está há anos te passando, tem isso mastigado, está sendo essa informação para você trilhar o caminho dele, não pegar o caminho diferente. Eu acho que esse é o ideal mesmo. Legal. E eu brinco com a galera, Pedro, que às vezes eu posso ensinar até melhor do que algumas pessoas, porque eu já experimentei tudo. Eu já rodei na primeira fase, então o currículo é de reprovar várias vezes na primeira fase, já reprovei na segunda fase, prova oral passei em todas, mas já reprovei na primeira, na segunda, já fiquei entre os 5.000 reprovados, entre os 3.000 reprovados, e já passei entre os 10 primeiros, entre os 50 primeiros, inclusive no Ceará eu fui 37º, entre os 100 primeiros, entre os 300 primeiros, entre os 500, entre os 1.000 primeiros. Então a gente acaba aprendendo, né, Pedro, a partir do nosso sofrimento, para poder trazer uma melhor situação para aquelas pessoas que ainda estão começando. Pedro, seu estudo começou para cartório tem quanto tempo, cara? Olha, rapaz, eu comecei a estudar para cartório em 2018, não sei se foi abril ou março, acho que foi março de 2018, viu? E aí 2018, 2019, final de 2019 eu estava assumindo. Eu não consegui nem fazer aí os 3 anos de prática jurídica que a gente precisa ter, né? Vou ter que correr atrás agora dos doutorados, dos mestrados da vida aí para poder fazer ponto prova de títulos, né? Mas bacana, foi bem legal. Entrei com 0 pontos de título, pra você ter uma ideia aí nesse concurso do Ceará. 0 de título! Para os filhos de uma égua que desanimam as pessoas que não têm títulos, que dizem que elas nunca vão assumir um cartório se não tiver títulos, ó, com 0, assim como eu, viu, Pedro? Nós entramos zerados de títulos no primeiro cartório. Pois é, Paula. E aí o que acontece? Muita gente diz, né? Concurso de cartório, a primeira coisa que eu vi é o seguinte: só passa quem tem muito título. Essa foi a primeira coisa que eu ouvi, né? Aí você depois bota a cara para estudar, que é o que tem que fazer, né? Segue trilha o caminho. Paulo, eu vou contar um fato aqui que eu acho que você talvez nem saiba, que eu não comentei com você nos bastidores. Cara, quando eu comecei a querer estudar para cartório, para você ter uma ideia, eu ia para academia, eu assistia os seus vídeos de YouTube. Você fazia aqueles seus vídeos de YouTube com a camisa do Brasil, aquelas coisas todas. Então, assim, é muito antes do máquina, tá entendendo? É muito antes do máquina o negócio, tá entendendo? Então, assim, aqueles vídeos todos de testamento, do Código Civil, muito legal, muito bacana. E aí foi que eu direcionei para o cartório e procurei o máquina, segredos, né? E a fórmula que foi da segunda fase foi sensacional. Ô Pedro, cara, assim, sério mesmo, meu coração fica extremamente alegre, porque, cara, eu sonhei com isso, né? De conseguir passar essa mensagem. Eu me considero um mensageiro do mundo dos cartórios. Algumas pessoas me dão esse título e eu aceito preservando a humildade e jogando fora a arrogância, mas eu acredito que eu entrei no mundo do cartório muito mais do que para ser aprovado, do que para passar a mensagem que é possível. Nós temos aqui, por exemplo, o Osvanir, que é um rapaz novo, se inspirou muito no Renan, hoje está se inspirando em você. Mas assim, eu tenho um aluno de 18 anos, de 20, de 30, de 40, de 70 anos, 75 anos, e todo mundo falando: Paulo, o mais legal nessas suas mensagens, o conteúdo é top, mas é você mostrar pra gente que a gente pode. E isso faz diferença, Pedro, quando você vai fazer, porque, cara, olha a tua história, meu irmão. Você começou em março de 2018, dá vontade de dar um tapa no pé da orelha, porque no final de 2019 você já estava assumindo, Pedro. Isso é um sonho, cara. Tem concurso para técnico de Tribunal de Justiça que não vai tão rápido, Pedro. Pois é. O Ceará tem até que elogiar o Tribunal de Justiça do Ceará, né? Que o concurso de cartório ele correu bem legal dentro do prazo, né? E, Paulo, uma coisa interessante que, assim, quando eu fui jogador de futebol, né? Quando eu parei de jogar aos 24 anos, eu pensei: rapaz, eu tô mais de 8 anos sem tocar no livro de estudo, entendeu? Uau! E agora
como é que eu vou fazer uma faculdade de Direito e depois, né, estudar para concurso, que já era uma coisa que eu queria dentro da faculdade. E aí falei, não, tem que dar um jeito. Entrei na faculdade, e aí primeiro, as coisas que você ouve, né, que é concurso de cartório, que só juiz faz, e só juiz passa, e só título, né, quem tem título, faculdade particular, quem faz faculdade particular não passa, só quem está na UERJ, UFRJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, lá no Rio de Janeiro. Então essas coisas caem tudo por terra depois que você passa ou depois que você acredita que você é capaz, né? E acaba seguindo um caminho, trilhar um caminho de uma pessoa como você, Paulo, que realmente eu sou muito agradecido, porque foi a pessoa que eu vi, né? Primeiro impacto que eu tive, segui, deu certo. Não tem mistério. Legal. Ô Pedro, cara, eu já vou para alguns detalhes que eu sei que a galera quer ver a estratégia que você utilizou. Eu sei bem qual foi a estratégia, né? Mas eu quero que você conte com alguns detalhes. Mas, cara, fala um pouquinho dessa história aí de ser jogador de futebol. Assim, eu me conecto bastante, eu acho por isso que a gente acaba batendo muito papo, porque eu não cheguei eu não cheguei no nível que você chegou. Pedro foi alto nível aí do futebol, mas assim, eu pelo menos tentei, né? Joguei em times de segunda divisão do Campeonato de Brasília, disputei a Copa São Paulo Futebol Júnior em 2002, mas você foi bem mais longe nessa história do futebol, né? Conta resumidamente pra gente aí, porque não é todo dia que a gente vê um cara que foi jogador profissional mesmo de futebol, largou, 8 anos sem pegar no livro, entrou na faculdade e em menos de 2 anos assume o cartório. Essa história é muito foda. Conta um pouquinho aí, Pedro. Paulo, assim, eu morava na cidade de Resende, né, no interior do Rio de Janeiro, e aí eu tinha a oportunidade de jogar no Fluminense lá, fazer uma experiência, um teste no Fluminense em 2000 foi em 2001, se eu não me engano. E me mudei para o Rio de Janeiro para morar com minha avó lá e fiz o teste lá. O time do Fluminense era sensacional, porque eu sou do ano de 87, então se tinha lá Marcelo, que é o lateral direito da seleção brasileira e do Real Madrid hoje em dia, tinha o Arouca, Toró, o pessoal conhecido, o pessoal do futebol vai conhecer. Fiquei um tempo na base do Fluminense, depois fui para a base do CFZ, que era do Zico, e só para disputar um campeonato estadual, a gente acabou chegando longe, era infantil na época, e o Botafogo me contratou para o Juvenil e Juniores, fui atingir até o profissional. Dentro do profissional, algumas oportunidades apareceram, mas apareceu a oportunidade também de ser emprestado, né? Aí fui emprestado por Volta Redonda, que já era perto de casa, joguei profissional Volta Redonda, Resende principalmente também, Cabo Friense, alguns clubes aí, até Campeonato Cariocas aí eu disputei no profissional, e depois disso, como não tinha explodido com os 23, 24 anos, eu conversei com o pai e com a mãe em casa, falei, olha, quero ganhar mais do que isso, a idade já está chegando para futebol, eu vou estudar. Tive uma lesão de joelho, Paulo, que não me atrapalhou tanto, mas quando eu estava num momento bom ali no Campeonato Carioca, realmente me atrapalhou, mas não botaria culpa nisso, entendeu? Foi mais uma decisão pessoal em saber que se eu estudar eu conseguiria chegar em um lugar que eu almejava. Cara, legal, porque assim, porque é uma história foda, né? Porque você não só tentou, você chegou mesmo. Essa história do... E eu acho que essa história do futebol, Pedro, ela é muito bacana porque ela parece um pouco com a história dos concursos, mas com uma pequena diferença. O que acontece? Você foi passando ali por determinados times, foi fracassando no meio do caminho. Daqui a pouco, que eu pedi para você contar a parte direta, mas eu sei que tem desafios aí no meio até chegar, né? E aí, Sim. legal, no concurso de cartório você vem... Você trouxe aprendizados lá do futebol, dessa história de fracasso e vitória, para dentro do concurso, Pedro? Com certeza, Paulo. Eu acho que, assim, futebol, principalmente, eu acho que ali da categoria de base, eu digo mais, foi um maior aprendizado, porque você tem ali várias classes juntas, várias classes misturadas, né, de pessoas, e vários preconceitos de todos os lados, né? Você tem momentos em que, às vezes, o treinador não vai te escolher porque acha que você tem uma situação financeira melhor do que o rapaz que não tem, e ele vai agarrar aquela chance com mais firmeza do que você. Então, assim, várias frustrações, várias decepções eu trouxe para cá para não me abalar, que eu acredito que o futebol me deixou um pouco mais calejado para qualquer tipo de decepção que tivesse em relação aos estudos, entendeu?
Então, é acredito porque que todo a mundo... galera não saca, Pedro, que só quem ganha dinheiro no futebol é a galera, e nem toda, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então são 20 times, multiplicado por um elenco de 30, onde nem todos ganham bem, dá 600 jogadores de ponta. Mas desses 600 aí, a gente sabe que só tem, talvez tenham 200 jogadores que ganhem acima de 100 mil reais. Então, cara, isso é futebol. O pessoal fala em 1%, Pedro, eu acho que não dá 1% de pessoas que faturam mais do que isso. Então, é a exceção. Eu até gosto que o Neymar ganhe muito para poder vingar o pessoal que ganha pouco. Porque é desafiador, são muitos nãos que você recebe na cara, mas é interessante. Inclusive, você viveu uma situação que é o contrário, porque você, por ser um cara de boa aparência, vou deixar o elogio para as meninas, né? Um cara raiz como eu fala boa aparência. Boa pinta já está um pouco Nutella. Então, você é um rapaz de boa aparência. Eu já entendi exatamente o que você falou aí, porque eu sempre vivi o futebol. O que rola? Não tem jeito. Os caras acham que quem vai vingar é aquele estereótipo. Sempre o moleque da favela, ferrado, que não deu certo com nada e que era envolvido com isso, com aquilo outro, e daqui a pouco vai. Então, quando chega o cara no estereótipo do Kaká, você pode ver que o Kaká é uma exceção. Então, por isso, já existe um preconceito que você não vai dar certo por você ser um cara com uma aparência legal. Não rola isso, Pedro? Exatamente, era uma das grandes coisas que acontecia, era exatamente isso. Mas a gente tem que saber lidar, né? A gente vai aprendendo, a gente tem que saber lidar com as dificuldades e usar a nosso favor, né, Paulo? Isso que é importante. Perfeito. Ô, Pedro, cara, Diga lá. vamos começar aqui. Primeira fase. Cara, o que ontem, tanto o Irã como o Renan destacaram a importância de você ler lei seca, de você fazer questões e de você ler o código de normas de um determinado estado, que é justamente a estratégia que a gente coloca dentro do nosso curso chamado Máquina da Primeira Fase de Concurso para Cartório. Para você, faz sentido isso? Confirma com a galera aí, fala o que você acha dos livros de doutrina. Eu estou com um aqui mesmo por baixo do meu notebook, que deve ter umas 2.000 e poucas páginas. Me fale sobre o que você acha fundamental para a primeira fase, em poucas palavras. Paulo, eu acho que para a primeira fase, o fundamental é exercício. Exercício, 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 porque você tem que treinar o que você vai jogar, né? Usando aí o trocadilho do futebol, a gente tem que treinar ali o que você vai enfrentar. Então, exercício, né, com simulados é fundamental. Acho que é o primeiro ponto aí, porque você aprende, né, fazendo exercício. Com o seu erro, você aprende errando as questões. Eu botaria as questões aí em excelente primeiro lugar. Acredito que a lei seca, porque a gente sabe que realmente a primeira fase cobra o pé da letra, né, e você, às vezes, troca uma palavrinha ou, né, um sentido só e você acaba escorregando. Então, você tem que estar também com a lei seca na cabeça. Código de normas. Tem alguns estados que cobram muito, né? Que é o estado de São Paulo, mas cai de qualquer forma, vai cair, né? De qualquer forma, vai estar lá e vai cair algumas questões, a maioria das vezes 45 questões, né, de RCPN, e cai aí, né, de código de normas, na minha opinião, deve cair umas 20, umas 15, né? Quase metade, né, Paulo? A gente, o máquina deve saber direitinho aí a porcentagem. Então, eu acho que a lei seca, realmente, com os exercícios e com o código de norma, você está completamente abarcado de tudo que você precisa para fazer a primeira fase. Perfeito. Pedro, o Pedro falou assim, 45 questões de RCPN, mas ele quis dizer de notarial e registral. Né? Isso, perdão. Tranquilo, eu faço isso quase toda hora, Pedro. A gente tá aqui ao vivo, é foda, né? Então, acontece. Pedro, o que acontece? Me diga aqui. O pessoal, a pergunta que essa galera sempre faz, né? Quantas horas você estudava por dia para a primeira fase? Pergunta. Olha, eu vou falar sinceramente o que eu acho sobre isso e o quanto eu estudava. As horas que você precisa estudar é que você tem para estudar. Que muita gente eu sei que trabalha, às vezes tem compromissos em casa. Então, não vou conseguir passar porque o fulano estudava 10, fulano estudava 8. Caraca, é o que você Pedro, consegue. repete essa aí, cara, porque é simples o que você falou, mas você sabe que eu gosto de mantras, né? Eu gosto de. Sim. Cara, porque você falou uma parada foda.
Porque você sabe, eu tenho convicção que não tem esse negócio de que, ou é 2, é 4, é 6. Eu gosto de dar uma métrica pra galera. Mas quando me perguntarem agora, eu vou falar isso aí que você falou. Top, vou te citar. Você é como o aluno meu falou. As horas que você tem, são as horas que você tem para estudar. Repete aí, Pedro. Essa foi top. Muito bom. Pois é, esse negócio de horas é a hora exatamente que você tem para estudar. Não é a função, fulano fez 8 horas, fulano faz 10, eu não vou conseguir passar. Você tem que estudar as horas que você tem com qualidade. É só isso. Não tem, estudei 8, estudei 4, estudei 2, estudei 6, não vou passar porque estou estudando mais, o outro vai passar porque está estudando menos. É a qualidade, não é a quantidade, gente. Esse é um grande diferencial, entendeu, Paulo? Que eu acho. Eu já estudei 10 horas por dia e não rendia o que eu estudava 6, eu estudava 8, entendeu? Então, assim, eu comecei estudando 10 horas por dia, de segunda a sexta, no sábado, 8 horas por dia. Só que eu tive que diminuir essa carga. Você sabe que você tem compromisso, você cansa, você se estressa, a mente precisa de descanso. Então, assim, eu percebi que com o tempo, se eu estudasse 6 horas, 4 horas, de muita qualidade, com atenção total, com o celular afastado, sem rede social, sem interrupção de pessoas em volta, você consegue, com certeza, atingir seu objetivo. Isso eu falo porque por experiência própria, porque eu sei que a variação de horário tem por pessoas, né, que vai de cada uma delas. Então, acho que o ideal é você estudar com qualidade as horas que você tem para estudar. Sensacional, Pedro, porque você respondeu as duas com muita maestria. Cara, porque veja só, essa é uma pergunta que atormenta. Tem pessoa que pensa tanto nisso, Pedro, que não estuda. Ela pensa tanto nisso que ela não estuda. E quando ela fala assim, cara, eu não vou estudar porque esse tempo não dá. E eu conheço pessoas que passaram no concurso para magistratura, estudando 2 a 4 horas por dia, e pessoas que estudaram 10. Tem pessoas que passaram aí no Ceará que estudaram 10 por dia, e tem pessoas que estudaram 4. Ó, na segunda fase, eu me lembro, Pedro, que estava preparando a galera para o Fórmula, e você participou desse curso, você viu que era uma multidão de gente que se preparou com a gente para a segunda fase. E aí, na época, ainda deixava os grupos abertos, e o pessoal falava pra cacete. E eu lembro que, antes da segunda fase do Ceará, não sei se você vai lembrar, eu viajei para Disney com minha família, mais ou menos assim, uns 20 dias antes. E eu toquei o terror, toquei pra caramba e tal. E aí um monte de gente meteu pau. Monte não, né? Que negócio de monte. Foram, sei lá, umas 5 pessoas, essas pessoas desalmadas que não tem o que fazer. Tipo assim, sentou o pau, porque achava que eu tinha que estar ali enfurnado, que não pode ter vida quando você está estudando para concurso. Acabou que eu tirei uma das 5 maiores notas lá da segunda fase. E aí você fica com aquela vontade. Falou assim, você ficou se fudendo dentro de casa, eu fui para Disney e ainda tirou uma nota maior do que a sua. Mas eu gosto... Mas eu gosto disso, é para dar o recado que tem momentos, né, Pedro? Tem momentos que você foca mais, foca menos, mas o mais importante é você ter a sequência. Inclusive, gente, cara, em homenagem a essas sacadas que o Pedro tá dando aqui, eu já vou passar para algumas mais. Ó, nós estamos aí com praticamente 100 pessoas na live. Envia agora, todo mundo, todas as pessoas que estão na live, pega aqui, ó, o aviãozinho e envia aí para umas 10 pessoas pelo menos. 100 pessoas na live, vai chegar para 1000 pessoas e a gente vai ter condições de ajudar mais pessoas. Todo mundo agora, gente. Inclusive, quem tiver feito, envia e fala assim, eu enviei. Eu quero te agradecer aqui para a gente alcançar mais pessoas. Pedro, acho que você estava falando, eu te cortei, não? Não. É um outro recado. Outro recado que eu queria dar, que eu aprendi muito também, Paulo, é o seguinte. Gente, concurso, qualquer concurso, até o de cartório, né? Passa todo mundo, só não passa quem desiste. O resto, passa todo mundo. Isso eu garanto. Única pessoa que não passa é quem desiste. Ô Pedro, fala uma coisa aqui pra gente, cara, que me veio aqui, que é importante a gente comentar. Você tá lá 8 anos encostado, sem pegar no livro, entra na faculdade, e aí, de repente, um ano e pouco depois, você tá tabelião, que pra mim, disparadamente, é o melhor concurso do Brasil. E aí, Pedro, o que você tem para falar para aquelas pessoas que falam que você tem que começar por baixo? Porque tem muita gente que é formada em Direito ou que está se formando, que acha assim, não, primeiro eu tenho que fazer o concurso de técnico, depois eu faço o COOBA, temos 100 pessoas aí, depois eu tenho que fazer o concurso de
de analista, depois eu faço, sei lá, um oficial de justiça, e aí depois eu vou fazer esse concurso que é o mais top, que é o de cartório. O que você tem para falar para essas pessoas? Porque talvez você deve ter escutado. Pô, já vai começar logo pro cartório? Paulo, eu escutei sim, realmente. Às vezes, até mesmo na trajetória, falando, por que você não passa primeiro por um mais fácil, para já ter um rendimento, para ter uma. Isso aí também acontece, entendeu? Olha, o meu objetivo, e que eu acho que as pessoas devem seguir também, é realmente, você quer atingir o concurso cartório, os outros concursos, como não é pré-requisito, então você já vai direto nele. Por que que você vai perder seu tempo com matérias que não vai cair no concurso cartório, sabe? Tem matérias que, segunda fase, dificilmente vai cair penal, processo penal, e tem concurso que você vai ter que ficar vendo. Então, assim, tem coisas que você pode cortar caminho, para que você vai trilhar, esperar tempo passar, se desmotivar às vezes, ou até mesmo se desgastar com estudo, com família, com marido. Então, assim, se você pode atingir direto o concurso para cartório, não pense duas vezes, não. Mete a cara que você vai conseguir passar, vai estudar e vai passar, tenho certeza absoluta. A gente não sabe o tamanho do nosso potencial. A gente não sabe. Quando descobre, entendeu? Que queira ou não queira, você começa. Eu comecei particularmente pensando, concurso de cartório eu não vou conseguir. Conversei com meu pai e falei, pai, eu quero promotoria. Promotoria municipal, né? Procuradoria municipal. Quero ser procurador municipal. Aí eu sentei com ele e falei assim, olha, pai, já que eu converso muito com meu pai, por isso que eu menciono, né? Falei, olha só, já que eu vou ter que sentar para estudar, eu quero sentar para estudar por onde eu quero ir. Vou me ferrar estudando, teoricamente, entre aspas, então eu já vou logo de uma vez. Então eu vou estudar para cartório. Ele falou, tá bom. Aí comecei a estudar para cartório e atingi o que eu queria. E no começo é aquilo. Nossa, concurso cartório é muito difícil, não vou conseguir. Você pensa que não sei o que. Claro que pensa, passa na cabeça. E aí vem o Paulo com toda a motivação dele, com toda a experiência para trazer para nós casos reais de pessoas, né, que passaram. Atingir. Cortou aí? Quer que eu repita alguma coisa? Não, Tá bom? eu escutei direitinho. Pelo menos o seu Beleza. áudio aí ficou top. Pedro, maravilha, cara. Sensacional, muito top. Ô Pedro, assim, ó, e me conta um pouco dessa experiência. Assim, vamos falar rapidamente aqui de segunda fase de prova oral. Você fez tanto máquina da primeira fase, como fórmula da segunda fase e segredos da prova oral. E eu tô querendo mostrar para a galera já, desde agora, tanto também a segunda fase como nosso curso para prova oral, porque na segunda-feira nós vamos falar de um combo absoluto, onde a pessoa já adquire todos esses cursos e simplesmente se preocupa em pegar, consumir isso e estudar. Porque às vezes o cara tem uma Lamborghini, que é ele próprio, eu considero ele, só que ele não sabe para onde acelerar. Então, eu acredito que é isso. Tem gente que está cheia de vontade, mas não sabe para que lado acelerar. E ela pode, de repente, começar a acelerar em direção contrária. Aliás, tem uma sacada muito grande, Pedro. Quem estuda para cartório, que é um concurso de alto nível, automaticamente vai ficando preparado para os outros concursos. Então, por isso eu falo, cara, mira aqui em cima. Mira aqui em cima, mira lá, ó, para além das estrelas, que na pior das hipóteses você vai pegar ali as nuvens. Então, mas fala um pouquinho, Pedro, o que você acha que faz diferença para a segunda fase para a prova oral? Paulo, eu vou contar uma coisa que eu acho que realmente é do que você estava falando. Se não fosse, até me corrige. Eu acho, na minha opinião, né, pela experiência, a primeira fase é muita lei seca, né, e questões. Isso te faz decorar a norma, né, e decorar ali o código de normas, as leis, e fazer questões. Na segunda fase, você já parte mais para a doutrina, né, e aqueles insights que tem do Fórmula, que tinha lá os videntes da segunda fase, do Fórmula, que davam, eu lembro, questões maravilhosas, vídeos maravilhosos que a gente assistia. Aí depois você passa para uma terceira fase, Paulo, em que você busca coisa da primeira. Você está entendendo? Então, por isso que eu acho a importância de estudar as três juntas. Porque o que vão te perguntar numa prova oral, pelo menos a minha experiência, me perguntaram coisa de lei seca. Você está entendendo? Me perguntaram coisa do Código Civil, lei seca do Código Civil. Perguntaram jurisprudência também, perguntaram doutrina. Mas teve muita coisa de lei seca. Então, você acaba voltando para a primeira fase e a terceira, já é uma coisa meio que conectada. E você colocando a segunda junto, você consegue fazer tudo, entendeu? Eu acredito que realmente devo estar falando
o que você deve ter passado também, né, Paulo? Não, Pedro, sensacional essa percepção da primeira com a prova oral. Porque, basicamente, a diferença que você tem é que, da primeira para a prova oral, é que você precisa memorizar os conceitos. Para a primeira você não precisa, mas para a prova oral a gente memoriza os conceitos. Você lembra? Inclusive, tem aqueles esqueminhas que eu passo para poder estruturar a resposta para a prova oral, né? No curso, você deve lembrar. Então, assim, a diferença é a estrutura mesmo, porque, cara, é basicamente a mesma coisa de primeira fase. Você identificou muito bem, porque a primeira fase cai algumas coisas de doutrina, cai jurisprudência, mas a predominância é texto seco. Principalmente se a gente estiver falando de primeira fase sendo feita pela IESES, cara, aí que realmente a predominância será ali no texto seco. Mas mesmo em provas como prova do SESC, cobra mais jurisprudência, mas também cobra texto seco. Então, o examinador sabe que você, em regra, não vai estar com o vade-mecum na mão, porque tem algumas provas que eles permitem, né? Como foi o caso da minha prova oral da Bahia, mas a maioria você faz sem vade-mecum. Então, o cara volta a perguntar coisas secas, né? Quais são as formas de extinção da delegação, quais são os requisitos para ser tabelião. O cara vai te perguntar essas coisas. Então, por isso, cara, que eu acredito, ó, que hoje a galera tem que estudar as 3 fases ao mesmo tempo. Lógico, vai fazer a primeira fase. E detalhe, né, Pedro? Mais importante. Por que eu quero que o cara estude as 3 fases? Porque, Pedro, você estava na prova oral do Ceará. Só que ao mesmo tempo você estava fazendo primeira fase em outro local. E ao mesmo tempo fazendo segunda fase em outro local. A gente sabe que chocam, as datas são muito próximas, né? De primeira fase de um lugar. Ó, quando eu fiz São Paulo, eu estava fazendo prova oral num lugar, segunda fase em São Paulo, primeira fase em outro local. Muito louco. Lembra, né, Pedro, que rola essas paradas? Ei, Paulo, cortou um pouco você aqui. Tá. Eu estava dizendo o seguinte, que a importância também de vocês dar as 3 fases ao mesmo tempo é que o concurso de cartório, ele rola uma coisa que é a seguinte. Você está fazendo prova oral no Ceará, segunda fase no Paraná, primeira fase em Alagoas. Então, é muito louco isso, né? É verdade. Você está aí com todas ao mesmo tempo, né? Aí você estaria praticamente preparado para cada uma delas, porque acaba juntando uma coisa com a outra. Eles não respeitam as datas, não, viu? Uma semana você faz uma semana você faz. Aí, voltou agora melhor, Paulo. Voltou, Fala aí. né? Desculpa, foi aqui. Voltou agora. Uhum. Não, Legal. então, você fazendo todas, você fica preparado, porque você tem momento, por exemplo, a gente fez aí, na época tem primeira fase Santa Catarina, e juntou com a oral do Ceará, aí junta com a Alagoas daqui a pouco, e você vai passando, e você daqui a pouco você tem um monte de coisa para fazer, e você fica, estuda a primeira, ou estuda a segunda, largo aquela, aí para você não largar nenhuma, o ideal seria fazer realmente o combo aí para você, né, estar preparado basicamente para quase todas, né? Legal. Pedro, cara, me fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência. Tem quanto tempo aí que você assumiu o cartório? Eu vi até a gente perguntando aqui, né, Paulo, em relação a tive prática. Eu não tive prática nenhuma. Eu tive que pegar do zero a lei de registro público, pegar do zero a lei de protesto, lei de notários registradores e começar a estudar. Aqui, no começo, né, a gente fica um pouco perdido de todas aquelas coisas que a gente estuda, a gente tem que botar na prática, né? Então, assim, eu assumi o cartório, não é só assumir, né? Tem todo aquele empreendimento, né, Paulo? Não é só, é um comércio que o Tribunal de Justiça te dá, né, para você tocar, né, muito legal. Aqui, aquelas coisas de cadastro, SENSEC, CRC, SIC, as comunicações, estão sendo bem legais, porque a gente vê isso na prática, né, Paulo? Então, assim, você trabalhar com o que você estudou e que você sabe, e são coisas, por exemplo, essa semana mesmo eu tive aqui uma solicitação de maternidade socioafetiva, olha que bacana. Olha que legal você poder estudar isso, né? Você estudar o provimento 63 e depois o 83, que veio até acrescentar até uma parte do 83. E você trabalhar com aquilo que você está o tempo inteiro vendo no livro. É muito legal, é muito gratificante, né? Tem sido muito bacana. O povo recebe muito bem, você trabalhar com o público, é muito, muito bom. Fala um pouquinho gratificante pra demais. mim, cara, desse choque cultural. O pessoal falando, você é do Ceará? Que Ceará, rapaz? O Pedro é da ostentação do Rio de Janeiro.
Sigam o Pedro lá no... Você tá com o Instagram, Pedro? Instagram? Pode mandar a Instagram. galera te seguir lá? A galera pode te seguir lá? Pode, não tem problema nenhum, não. Tem o Instagram do cartório também. Pedro Balieiro, cara. O Pedro você É. vai ver lá, tem umas fotos top. Segue o Pedro lá. Mas fala um pouquinho de choque cultural, cara. Você saiu do Rio de Janeiro, foi pro Ceará. Você tá pertinho de Fortaleza? Olha, então, eu peguei a cidade aqui de Cascavel, né? Tá umas 50 e pouco, se eu não me engano, falha a memória, 60 quilômetros aí de Fortaleza. Tô morando na cidade. Porque é uma cidade litorânea, né? Então, com isso, eu não tive tanta... Caramba, né? Não tive tanta choque assim, né? Porque no Rio de Janeiro a gente tem as praias aqui também, inclusive as praias aqui são belíssimas, né, Paulo? O choque cultural aqui é mais linguajar, comida, né? Comida aqui é muito boa também. A única coisa que eu não consegui achar numa casa aqui foi um chuveiro quente, né? Mas a gente teve que instalar aqui um chuveiro elétrico. Por causa do calor, galera. Um calor danado. Mas aqui é muito bom, sabia, Paulo? Eu gostei da cidade, gostei do estado. Só tenho que agradecer, o povo abraça a gente, sabe? De uma forma muito boa. O Rio de Janeiro é mais aquela correria, aqui é um pouco mais devagar, mas é gostoso também, né? Até porque eu estou no interior aqui, é Cascavel. Cidade litorânea do lado de Aquiraz, o pessoal conhece, entre Beberibe e Aquiraz. É bem bonita, né? Acho que o Whindersson mora em Aquiraz. O Whindersson Nunes. Isso. Ele tem eu acho que é o Wesley Safadão também, eu acho que é o Alphaville que tem lá, se eu não me engano. Isso, o Alphaville, exato. Que tem o Beach Park lá também, né, Paulo? Isso, é pertinho do Beach Park, então, Pedro. Exatamente, perto. Cara, chato. Bem legal, bem legal. Não foi tão... Pedro, por isso que eu falo, concurso de cartório, moço, não presta. Fica nessa história aí, só quem tem título, só quem já é juiz, só quem é promotor, fica aí, seu trouxa. Acreditando, escutando essas merdas. Você sabe que no nosso grupo, né, Pedro? Os nossos grupos de WhatsApp são meio que únicos. Você acompanhou durante muito tempo. E eu nunca deixei a galera entrar nessa onda de que, nego tá sacaneando negócio de título, isso, aquilo, outro, porque eu acho que a mentalidade sempre vai fazer a diferença. Sempre é o número 1. Então, e eu vejo isso aí, ó, na prática agora, você fazendo acontecer. Quando você passou, Pedro, que você não estava lá entre os 10 primeiros, quantas vezes você escutou da galera que não ia dar para escolher, que só ia pegar uma cidade lá na puta que pariu, me desculpem meninas a expressão. Quantas vezes você escutou isso, Pedro? Paulo, eu escutei isso até no último minuto da audiência de escolha, até o último minuto de entrar na audiência de escolha. Aí você vê na audiência de escolha, Paulo, pessoas entre os 10, os 15 primeiros, faltando a audiência de escolha porque chegou atrasado. Você está entendendo? Você vê de tudo, você vê pessoas, né, lá da frente, que estão lá entre os primeiros, aí, os 10 primeiros, escolhendo um cartório que você nunca imaginou que ia escolher, mas por motivos pessoais ele quer escolher, por ser perto da família, por ele gostar do ambiente, por ele gostar da cidade, por ele não almejar só o maior dinheiro do mundo, mas sim uma boa vida de qualidade. Então, assim, é muita surpresa. Você não assim, eu escolhi muito além do que eu achei que eu iria escolher, a verdade é essa. Que massa, cara. Tô feliz demais, Pedro, pela tua história. A gente acabou conversando mais aqui na live do que pelo celular, né? Depois que você passou. Pois é verdade, é verdade. É uma bela desculpa para bater papo com os nossos alunos, cara. Mas assim, e o dia a dia? Como é que a família te recebe? Porque tem muitas pessoas aqui que vão começar essa jornada na segunda-feira, quando a gente abrir as inscrições. Então, assim, fala um pouquinho, como é que é essa jornada, cara? É o que você esperava? É mais difícil? Você está conseguindo estudar já pensando nos próximos concursos? Porque, cara, daqui 2 anos você já vai fazer prova de remoção no estado do Ceará. Mas, enfim, Pedrão, você foi muito legal, que você ficou, inclusive, pertinho, né, de Fortaleza. Então, tô pensando em aqui, hein, na escolha. Você sabe que eu tô aprovado aí também. Tô pensando, legal. Tô pensando. Eu acho legal, viu? Acho bacana você vir sim, porque as coisas acontecem. Paulo, aqui, realmente no começo foi tá um pouco difícil de estudar, né? Tem aqui, deixa eu ver, eu assumi aqui, Paulo, foi dia 5 de março, que é exercício.
Entrei em exercício, né? A investidura, a outorga foi bem antes, né? E entrei em Ô, exercício foi coitado, 5 de... tá no sofrimento nesses primeiros Pois dias. é, então a Não gente sabe está nem aí onde você ainda tá. botando a casa em ordem, né, Paulo? Assim, porque eu peguei um cartório que era de um interino, de muito tempo. Então, o Ah, interino tinha muita pendência, Paulo, aqui, sabe, com informações aos órgãos, tinha muita pendência de segunda via aqui, pedida pela defensoria, pedido pelos conselhos tutelar. Então, assim, eu estou tentando colocar a casa em ordem, não está dando tempo para eu estudar ainda. Essa pandemia, teoricamente, né, que estamos passando, suspender os concursos de cartório, vai dar até para eu conseguir terminar aqui tudo e poder continuar estudando. massa. Mas, e aí a gente está fechando o cartório, né? Está seguindo os provimentos, fechando o cartório à tarde, abrindo de plantão, essas coisas todas, né? Ô Pedro, inclusive, cara, eu vou colocar à disposição o pessoal da equipe do meu cartório, tá? Nunca fiz isso, mas vou colocar à sua disposição depois da live, entre em contato, porque eu tô me lembrando aqui de quando eu assumi, cara, era uma loucura. E hoje eu exerço todas as atividades, né? Notas, protesto, EI, RTD, RCPN, RCPJ. E assim, a gente tem vários quadros, vários esquemas para poder dar uma facilidade maior. E eu lembro que eu fazia às vezes 20, 30 ligações, porque como eu já era conhecido por causa do preparatório, então o que acontece? Eu tinha acesso a pessoas assim sensacionais, né, que podiam me ajudar. Então, estou colocando à disposição aqui, ao vivo, pode entrar em contato. E, inclusive, conheço pessoas também no estado do Ceará, eu sei que você é amigo de alguns aí, mas tem alguns amigos muito legais, Maxwell, por exemplo, daí, que podem contribuir com esse momento aí, porque essa lua de mel, cara, é fera, é top, mas tem uns desafios. Né? O cérebrozinho ó, fica Sim. girando o tempo todo. O que eu faço aqui, o que eu faço ali? Top, demais, demais, demais. Reescolha, Pedro, tem previsão de reescolha aí pro Ceará? Não tem, Paulo. Tava marcada para o meio do mês aí do ano aí, viu? Tava marcado pro meio do ano e agora foi suspenso, né? E a gente está na espera aí para ver se aqui no Ceará são duas reescolhas, costuma não ser, né? Duas reescolhas nos concursos. Aqui são duas. A primeira ainda vai acontecer e depois de 6 meses aconteceria a segunda. Sensacional. Ô Pedro, a gente tá caminhando aqui pro final, cara. Sim. Então, assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para essa galera que está nos assistindo, que vai começar essa jornada, qual é a mensagem que você deixaria para eles? Eu deixaria a mensagem de que nada é impossível, né? Você acreditar em você, trilhar um caminho certo por alguém que já trilhou, fazer o que as pessoas fizeram, fazer o que as pessoas de sucesso fizeram e deu certo. Acredite máximo em você, não desanime, não desista, essa palavra não deve existir em sua cabeça. Sempre agradecer pela oportunidade de estar estudando. E a vida gosta, né, de pessoas que se posicionam, né? Uau! Então a gente tem que se posicionar, a gente tem que agir, né? Então temos que manter os estudos firmes, na medida do possível, com qualidade, dependente do horário, e segue firme que cada dia você está botando seu tijolinho da sua casa, do seu cartório, uma hora ele vai estar construído e você só vai entrar dentro e vai desfrutar. Sensacional, Pedro, sensacional. Eu acho que Massa, esse é irmão. um recado maior para a galera aí, porque eu sei, eu sei exatamente essa caminhada inicial que todo mundo pensa, né? A gente sabe, né, Paulo? Exato. É muito louco, cara. Top demais. Pedro, foi melhor do que eu esperava. Curti demais, cara, essa live. Curti demais. Já está convidado para participar mais por aqui, para a gente trocar ideia. Estou vendo aí galera muito inspirada, escutando. Sensacional. Muito top mesmo. Inclusive, pessoal, quero aproveitar aqui, ó. Vou dar os avisos aqui com o Pedro aqui com a gente. Hoje à noite... 17h59, para arredondar, para ficar fácil você lembrar aí, 18 horas, eu estarei ao vivo no meu canal do YouTube, falando as 5 coisas que eu faria se eu começasse hoje. E aí eu vou pegar toda a minha experiência, a experiência do Pedro, de muitas pessoas, dos meus alunos, para ensinar você. Cara, essa é a revelação 2 da semana da aprovação em concurso de cartório. Só que é o seguinte, ó, eu quero que você venha aqui, ó, no meu Instagram, e você agradeça o Pedro. Nós temos aí mais de 100 pessoas, já deve ter passado aí umas 700 pessoas ou mais pela live. Eu quero que você venha aqui, ó, nessa foto onde eu estou juntamente com o Pedro, aqui, ó.
E eu quero que você deixe um agradecimento, eu quero que você fale qual foi o teu maior insight. Aqui, ó. Eu quero que você venha aqui. Todo mundo, moçada, todo mundo. Eu quero vocês em peso aqui, ó, metendo 50, 80 comentários aqui nessa foto agora, agradecendo o Pedro. Olha só pra vocês verem aí, vai ficar mais fácil. Ali, ó. Ele largou o futebol e passou no melhor concurso do Brasil. E mora ao lado do Whindersson Nunes. Eu vou colocar na próxima foto. Beleza, moçada? Então vai lá e comenta. Tenho certeza. Ó, inclusive, marca lá umas 3 pessoas, tá? Marca umas 3 pessoas. Deixa uma pergunta lá. Eu vou pedir pro Pedro responder pelo menos umas 2 ou 3 perguntas lá. Show. Pedro, legal, cara. Então foi um prazer estar contigo. Tamo junto. O pessoal tá apertando, Pedro, se você passou de primeiro ou reprovou em outro estado. Cara, foi teu primeiro concurso, né, Pedro? Foi isso? Foi, na verdade, Paulo, o de São Paulo eu fiz sem estudar, né? Aquele negócio que vai que passa, né? Vai que passa, vai que cola. Vai que passa, né? Sem estudar. E aí fiquei logo na primeira fase. Aí eu comecei já a estudar e segui o caminho que eu contei aqui. Queria agradecer também o pessoal aí, Paulo, que esteve com a gente, né? E a você pela oportunidade, que tiver, e quando quiser, é só chamar, só avisar. O pessoal aí também, viu? Por todo esse carinho aí, a gratidão também por vocês estarem acompanhando a gente. Show. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Tchau, valeu, gente. Paulo. Um abraço, gente. Precisamos. Não esqueça de vir aqui Tamo aí. E comentar. Tamo junto. Vai que dá. Tchau, Pedro. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.